Graças a paz, irmãos. Que bom estar aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Enquanto assim você acha, deixa eu louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui, nesse púlpito, trazer a palavra do Eterno, compartilhar com você uma palavra. Deus é bom. Minha gratidão também ao nosso pastor Silas, pastor Elisete. Obrigado, pastor Odilton. Deus abençoe a ti, pastor Josiane. E bênção. Gente, 1 Crônica 13, vim com a minha família aqui. Estou aqui a minha esposa Tânia, minha filha Antonella. E se você vê um rapaz bonito, parecido comigo, perdido por aí, é meu filho. Está ali, está lá atrás, ali com os amigos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1 em diante. Você achou? Diz assim: Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes. Então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Verso de número 6. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo, e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Diga comigo: conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Diga: os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Verso 12. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, 13, por isso, não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Glória a Deus. Diga assim comigo, por gentileza: Deus abençoou a casa de Obed-edom. Diga: Deus também irá abençoar a minha casa. Aleluia. Você crê nisso? Você pode dar um aplauso a Deus por isso? Aleluia. Queridos, esse texto aqui tem uma história, um contexto que é importante relembrarmos. Davi tinha acabado de se tornar rei sobre toda a nação de Israel. Tinha reinado 7 anos e meio em Hebrom, e agora ele se tornou rei sobre todo Israel. Cumpriu-se na sua totalidade, integridade, a promessa de Deus de ele reinar sobre toda a casa de Israel, sobre toda a descendência de Abraão. Quando Davi se torna rei sobre toda a nação, ele tem então toma algumas decisões importantes. Ele transfere a capital para Jerusalém. E transferir a capital para Jerusalém, ele também decide fazer outras coisas.
ele decide trazer a arca de Deus e colocar a arca num santuário, numa tenda que ele havia armado em Jerusalém, na cidade de Davi. Ele constrói um santuário e diz assim: a arca de Deus vai ficar aqui nesse lugar. E ele diz: tornemos a trazer para nós a arca de Deus, porque no dia de Saul nós não a buscamos. Veja, o que era a arca? A arca era o objeto mais importante, mais sagrado que havia na casa de Deus, no tabernáculo. Era o objeto mais sagrado que havia no meio do povo de Deus. Essa arca, que era uma caixa de madeira coberta de ouro, tinha 4 pontas, imagem de querubins em cima, ela representava a glória de Deus, a presença de Deus, a liderança de Deus, a majestade de Deus, o governo de Deus no meio do seu povo. Ele diz: vamos trazer a arca de Deus e vamos colocá-la nesse santuário que eu acabei de construir. Então, ele transferiu a capital, decidiu trazer a arca. E por que ele toma essa decisão de trazer a arca? Primeiro, ele quer centralizar a adoração em um lugar. Segundo, ele quer dar um propósito para unir o povo, porque ele acabou de se tornar rei, então ele está unindo a nação em torno de um só propósito. Mas ele vai dizer também algo importante, ele diz assim: tornemos a trazer a arca de Deus, porque nos dias de Saul nós não a buscamos. Saul, para quem não sabe, foi o rei antecessor. Saul reinou cerca de 40 anos, e durante o seu 40 anos de reinado, Saul não procurou a arca de Deus, Saul não procurou cuidar da presença de Deus. Então, talvez o que Davi está dizendo nas entrelinhas é o seguinte: uma das razões pela qual Saul não teve um bom reino, uma boa monarquia, foi porque ele não priorizou a presença de Deus, não deu primazia à presença de Deus. Mas ele está dizendo o seguinte: no meu reinado vai ser diferente, eu vou priorizar a presença. Porque eu não reino sem a presença, eu não governo sem a presença, eu não caminho sem a presença, eu não vou sem a presença. Eu preciso da presença, eu dependo da presença, eu careço da presença. A presença de Deus é tudo, sem presença de Deus nada. É a presença que nos dá vida, é a presença que nos sustenta, é a presença que nos leva em triunfo e em vitória. Ele diz: vamos trazer a arca, vamos trazer a presença de Deus. Então ele se consulta com seus capitães, capítulo 13, verso 1, ele se consulta com seus capitães do exército. Como é que nós vamos trazer a arca? Vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um carro de boi novo, vamos botar a arca em cima, e nós vamos trazê-la da casa de Abinadab, onde ela já estava lá há cerca de quase 70 anos, desde quando os filisteus a devolveram, e vamos trazê-la para essa tenda. Então, beleza. Colocar a arca em cima de uma carroça de boi. E os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, conduziam aquela carroça, e Davi ia celebrando, festejando, cantando. Talvez ele cantava: eu só quero tua presença, não vou te pedir mais nada. O negócio estava bom, celebrando, tu é digno. E o negócio, essa festa, eles cantando. De repente, no meio do caminho, os bois começaram a tropeçar. Diga comigo: o problema é quando os bois tropeçam. No meio do caminho, os bois começaram a tropeçar, e Uzá percebeu que a arca ia tombar. Pastor Lucas, então ele estende a mão para segurar a arca, e quando ele estende a mão, instantaneamente, ele cai morto. Só porque tocou na arca da aliança, o que não era permitido ninguém fazer. Ele tocou na arca, e quando ele tocou, instantaneamente, Deus o fulminou, ele caiu morto. Aquilo que era um cortejo de celebração, aquilo que era a conferência da transferência da arca, de repente virou um cortejo fúnebre, todo mundo dá um passo para trás. Eu estou com medo. E alguém quer levar para a tua casa? Não. Leva para a tua casa, rei. Não, tenho filhos. Todo mundo está com medo. Veja, a pergunta que eu quero fazer a você é: Davi tinha uma boa intenção em querer trazer a arca, sim ou não? Era um projeto bom, era um desejo maravilhoso ele buscar aquela arca, sim ou não? Representava a presença de Deus. E a questão é, então, por que deu errado?
Eu tenho certeza que você também quer viver tempo de vitória, e você não está errado em querer viver. Eu tenho certeza que você quer viver esse final de ano abençoado, um 2024 triunfante, vitorioso, maravilhoso, amém? Tenho certeza que você quer alcançar coisas maravilhosas na sua vida. Então, nesse texto, nós temos aqui algumas lições. Por que deu errado? Algumas lições negativas dessa tentativa de Davi tentar trazer a arca. E se deu errado para ele, se nós repetirmos, também vai dar errado para nós. Primeira coisa, por que deu errado? Ele não consultou a Deus. Você não encontra aqui no texto Davi perguntando a Deus como é que ele deveria fazer aquilo. Você não encontra aqui no texto Davi perguntando a Deus se era para fazer e se era como deveria fazer. Sabe, irmãos, Davi fala o seguinte: nós vamos fazer uma festa, essa festa vai ser grande, vou contar com todo mundo, essa festa é para Deus, convida todo mundo, prepara o bolo, chama os músicos, mas a única pessoa com quem ele não falou foi com o dono da festa. Ele não consultou a Deus. Sabe, por mais que as coisas aparentam que vai dar tudo certo, é bom falar com aquele que já sabe de tudo. Por mais que as coisas pareçam que está tudo tranquilo, é bom consultarmos aquele que tem um domínio de todas as coisas, que já sabe sobre todas as coisas, que tem um domínio, conhece. Irmão, Deus já está onde você precisa chegar. Deus conhece tudo. Davi não consultou. Mas sabe qual é o curioso? É que Davi era um homem extremamente dependente de Deus, sim ou não? Ele é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. E Davi era uma pessoa que dependia de Deus, carecia de Deus, estava sempre consultando Deus. Mas a pergunta é, se Davi era um homem que dependia tanto de Deus, por que nessa ocasião, então, ele não consultou a Deus? Se ele era um homem que tanto dependia de Deus, por que ele não consultou a Deus? Eu achei algumas coisas aqui que eu achei interessante. Permita a minha inferência. Eu disse para você que Davi tinha acabado de se tornar rei sobre todo Israel. E se você pegar os textos anteriores, você vai perceber que ele vem em triunfo, conquista, vitória. Ele era rei só sobre Hebrom, agora é rei em Hebrom sobre Judá, agora ele é rei sobre todo Israel. Ele conquista os filisteus, ele conquista todos os inimigos. Então ele vem de triunfo em triunfo, vitória em vitória, conquista em conquista. Qual é a questão que temos aqui, um pano de fundo? É simples. Quando você vem de triunfo em triunfo, vitória em vitória, a tendência natural é você botar no modo automático. É você dizer, eu já sei como é que funciona. É só eu repetir aquela estratégia que vai dar certo nessa. Só que eu vim dizer para você que a resposta que Deus te deu para aquela oração não necessariamente serve para esse problema que está diante de você. Eu vim dizer para você que, ainda que tenha dado certo para você no passado, nenhuma garantia você tem de que isso vai dar certo para você no presente. Então é bom nós pararmos e dizer, Deus, eu preciso da tua direção. Eu preciso do teu conselho, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me mostre a direção. Parece que está tudo normal, a maré parece estar tranquila, mas o Senhor sabe da correnteza que está por baixo e meus olhos não conseguem. Irmão, uma vez eu ouvi uma frase muito simples, mas muito sábia: um mapa não é a realidade. Você olha um mapa e diz assim, aqui corre um rio, você olha aqui corre um rio, mas o mapa mostra o rio, mas não mostra a correnteza, não mostra o fluxo da maré. Então tem coisas que é detalhe. Outra coisa importante que temos aqui, qual é, pastor? Se ele está debaixo de conquista, ele se tornou rei sobre toda a nação, então ele está debaixo de aplausos, debaixo de elogios. Irmão, se celebraram e ovacionaram Davi quando ele não era nem soldado e matou Golias, tu imagina agora que ele é rei sobre todo Israel, quantos aplausos ele está recebendo? Quantos tapinhas ele está recebendo? Sabe qual é a verdade? A verdade é que às vezes os elogios nos tornam surdos à voz de Deus. A verdade é que às vezes a quantidade de curtida, de comentário, de compartilhamento não nos deixa ouvir o que Deus tem para falar conosco. Às vezes a notificação no celular de que o Pix caiu na conta deixa a gente tão motivada que Deus está querendo dizer, ei, tem um detalhe aqui que você não está vendo, tem algo aqui que eu quero te mostrar, mas a gente está debaixo de tanto elogio que nós acabamos não enxergando aquilo que Deus tem para nós. Então escute uma coisa, meu irmão, se está dando tudo certo, dependa de Deus. Se as portas estão escancaradas, dependa de Deus. Mesmo que está tudo correto, dependa daquele que tem a saída e sustenta a tua vida.
Dependa de Deus. Caminhe com Deus, espere em Deus. Segunda coisa, segunda pergunta é: Davi buscar a arca era algo de Deus, sim ou não? Sim. Aí você diz assim para mim, reverendo pastor Isaac, ora, se era de Deus, por que deu errado? Sim ou não? Sabe, eu não sei se onde você mora é assim, mas onde eu fui criado era assim. Se as coisas vão bem, nós dizemos, é de Deus. Se as coisas vão mal, aí nós falávamos, não é de Deus. Só que Davi estava tomando uma decisão que era de Deus e deu errado. Sabe o que isso aqui me ensina? Que as coisas de Deus para nós também dão errado. Como assim, pastor? Porque era de Deus, mas não foi feita à maneira de Deus. Você pode ter algo de Deus, mas se você não fizer a maneira de Deus, elas podem não dar certo para você. A questão não é que, às vezes, o negócio não era de Deus, é que, às vezes, ele não foi feito na forma de Deus. Às vezes, não é que o relacionamento não é de Deus, é que, às vezes, os princípios de Deus ali não estão sendo levados da forma como Deus queria. E quando eu não faço da forma que Deus quer, então não tem um resultado dado pelo comando de Deus. Pastor, onde é que ele errou? Onde é que ele fracassou? Você disse que ele não agiu. Então, vamos lá, primeira coisa. Onde foi que ele botou a arca? Onde foi que ele botou a arca? Num carro de boi. Vamos fazer uma carroça nova? Vamos. Vamos botar o carro de boi em cima? Vamos. Opa, peraí. Da onde ele tirou a ideia de botar a arca de Deus em cima de um carro de boi? Aí você deve ter pensado que ele um dia estava sentado, de repente ele teve uma visão e o anjo mostrou uma carroça de boi e falou, meu servo, põe a arca em cima dessa carroça. Não. Sabe de onde ele tirou essa lição? Dos filisteus. Os filisteus, quando devolveram a arca, 1 Samuel, capítulo 5, capítulo 6, eles botaram a arca em cima de um carro de boi. A diferença é que a arca, no caso dos filisteus, a carroça era puxada por vaca. Era feminino. Davi só mudou o sexo, não, masculino. Mas a ideia de onde vem? Dos filisteus. A questão é a seguinte, e os filisteus, o que tem a ver com os princípios dele? Nada. Os filisteus, o que tem a ver com a fé dele? Nada. Então aqui tem uma lição, qual é? É quando eu baseio a minha vida em princípio de quem não tem o mesmo princípio que eu. É quando eu tomo decisões fundamentais baseadas no pensamento, no sentimento, nos princípios de quem não caminha na mesma direção do que eu, de quem não tem os mesmos alvos do que eu, os mesmos planos, o mesmo projeto, a mesma fé, a tendência é dar errado. Se a tua referência é a gente que não tem o mesmo princípio que você vai ter problema. Ora, eu posso aprender sobre finanças com qualquer pessoa, seja lá crente, não importa. A filosofia dela posso aprender sobre finanças com ela, mas ela nunca vai me ensinar sobre dízimo e oferta. Por quê? Porque ela não tem o mesmo princípio que eu. Coisas centrais na minha vida, vitais da palavra de Deus, eu aprendo com quem tem o mesmo princípio que eu. Eu não vou aprender sobre família com quem é influência, eu vou aprender sobre família com quem vive família, quem ama família, quem crê em família, quem ora sobre família, quem tem fé que Deus é o Deus da família, princípio. Caminhando na mesma direção que eu. Veja, onde ele errou, pastor? Olha só, ele vai buscar princípios, lições de quem não tem o mesmo princípio que ele. Segunda coisa, sabe qual é? É que ele botou a arca sobre uma carroça de boi. Só que a Bíblia diz em Números capítulo 4, que quem tinha que carregar a arca era quem? Os levitas. Deus disse, os levitas não carregam. Eles disseram, vamos botar num carro. Sabe qual é a verdade? É que Deus não tem nenhum compromisso com o que eu acho. Deus não tem nenhum compromisso com o que eu sinto.
Deus não tem nenhum compromisso com o que eu penso. Isso é moda, isso é tendência, isso é novo. E Deus está nem aí. Jesus não venceu o diabo no deserto dizendo, eu acho. Deixa eu ver, hashtag está amarrado, Satanás. Sai de retro. Jesus venceu o diabo como? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Deus tem compromisso com o que está escrito. Deus tem compromisso com a palavra. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. É a palavra que abençoa, é a palavra que liberta, é a palavra que prospera. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. É a palavra que garante a nossa segurança. Está escrito. Está escrito. Agora, olha uma coisa interessante. Ele quebrou a ordem, porque quem que tinha que carregar a arca era quem? Os levitas. Agora, veja, eu disse para você que Davi tomou conselho com quem? Com os capitães. Só que ele tomou conselho com os capitães, mas leia o verso 1 e 2 depois em casa, você vai perceber que ele se consultou com os capitães e deu ordem para os levitas, para os sacerdotes. Quem cuidava da arca? Os sacerdotes. Quem carregava a arca? Os levitas. Mas Davi se consultou com os capitães e deu ordem para os levitas. Ou seja, ele se consultou com quem ele deveria mandar e deu ordem para quem ele deveria perguntar. Se você toma um conselho errado, ele pode destruir a sua vida. Deu errado. A tragédia se instalou, diga comigo, a tragédia se instalou. O caos se estabeleceu. De repente ele para, vê aquilo tudo, e o texto diz assim, e temeu Davi ao Senhor. Oh, parece um texto ruim, mas é um texto muito bom. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Davi olhou aquilo, ele temeu a Deus e falou assim, como é que eu vou trazer a mim a arca de Deus? Aí alguém olhou e falou assim, rapaz, tem um tal de Obed-Edom ali, porque a gente não bota a arca na casa dele ali, deixa um tempo, depois a gente vê o que a gente faz e tal. E a arca foi para onde? A arca foi para onde? Diga, na casa de Obed-Edom. Veja, agora eu tirei lições negativas do texto. Agora vamos tirar desse texto, da segunda tentativa de Davi, lições positivas. A arca foi para onde? Na casa de Obed-Edom. Agora, a primeira coisa que antes de entrar aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Eu disse que a arca era o objeto mais sagrado e mais importante que havia no meio do povo, sim ou não? Sim. E a arca foi parar na casa de quem? Se a arca era o objeto mais sagrado, mais importante que havia, por que Obed-Edom foi escolhido para a arca parar na casa dele? Sinceramente, eu não achei resposta. Se eu disser que eu tenho uma resposta, vou ser mentiroso. Mas me fez pensar em algo. Será que Deus pode confiar a você aquilo que é precioso para Ele? Será que Deus pode deixar na tua responsabilidade aquilo que mais o agrada? Aquilo que Ele tem mais valor? Que para Ele tem mais valor? Agora, olha a segunda tentativa de Davi. Primeiro deu tudo errado, agora ele vai tentar de novo. E aqui tem algumas lições. Primeira lição. Não baseie a tua vida na tragédia de ninguém. Não entendi, pastor. Não baseie a tua vida na tragédia de ninguém. Por quê? Porque se Obed-Edom tivesse baseado a vida dele na tragédia que aconteceu na casa de Abinadab, porque Aiô morreu, Uzá morreu, ele jamais permitiria que aquela arca entrasse na casa dele.
Mas ele aprende que as lições negativas, tira lições daquele contexto ruim, mas ele entende uma coisa: na minha casa vai ser diferente. Sabe, meu irmão, eu não sei o que você viu, eu não sei o que passou perto de você, mas você não pode permitir que a tragédia do outro seja a base da sua vida. Não é porque deu errado para ele que tem que dar errado para você. Não é porque ele caiu que você também tem que cair. Não é porque ele quebrou que você também vai quebrar. Não é porque ele fracassou que você vai fracassar. Tem algo diferente com você. A partir de você é uma nova história. A partir de você é um novo tempo. A partir de você é um novo... Não baseie a tua vida na tragédia de ninguém. Não baseie sua vida na tragédia de ninguém. Escute, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. A arca, quando foi para o território dos filisteus, matou. Sim ou não? Sim. Deus mandou praga lá, um monte de tumor. Teve um problema. Quando os filisteus, com problema, devolveram a arca para Kiriat Jearim, Deus também mandou praga para o meio do povo. Porque eles olharam para dentro da arca. Quando Davi tenta transferir a arca pela primeira vez, Uzá morre. Mas quando a arca entrou na casa de Abinadab, Deus abençoa. Escute. Com os filisteus, morte. Kiriat Jearim, morte. Uzá, morte. Na minha casa, bênção. Na minha casa, bênção. Na minha família, bênção. Não sei o que aconteceu com os outros, mas eu sei que Deus vai abençoar a minha vida, a minha casa, se eu obedecê-lo, se eu temê-lo, se eu honrá-lo. Segunda lição aqui poderosa, sabe qual é? Nessa segunda tentativa dele, sabe qual é? Diga assim comigo: tempos difíceis, tragédias, escondem oportunidade. Quando foi que a arca bateu na porta da casa de Obed-edom? Quando foi que a arca bateu na porta da casa dele? Após uma tragédia. Sabe, às vezes quando as coisas dão errado, a gente tende a focar na falta, focar na doença, focar naquilo que não está dando certo, focar no desemprego. Mas eu quero te lembrar que no meio da crise, Deus continua trabalhando. Tem oportunidades escondidas no meio do problema que você está vivendo. Deus está com você quando tudo vai bem, Deus está com você quando tudo vai mal. Deus está com você quando a porta está aberta, Deus está com você quando a porta está fechada. Deus está com você na saúde, Deus está com você na doença, Deus está com você com dinheiro no bolso, Deus está com você sem dinheiro no bolso. No meio disso tudo, fique atento, porque tem oportunidade. Bateu na tua porta, tem oportunidade perto de você. Tem surpresa de Deus para você. Tem oportunidade, bateu na frente. Agora escute. Onde a arca foi parar? Na casa de Obed-edom. Escute, o nome Obed significa servo. O nome Obed significa servo. A arca foi parar na casa de quem? De quem serve. A presença de Deus sempre vai abençoar a família de quem serve. A presença de Deus sempre vai abençoar a casa de quem serve. Você não perde tempo quando você sai do trabalho e vem para a igreja mesmo cansado. Você não perde tempo quando você dedica uma parte do seu tempo para trabalhar em um departamento, em um ministério. Você não perde quando você oferta, quando você dizima, quando você evangeliza. Você não perde tempo, meu irmão, sabe por quê? Se você trabalhar para os homens, pode ser que você perca, mas ninguém trabalhou para Deus e ficou sem receber pagamento. Deus é bom e paga bem, não deixa faltar para quem trabalha para Ele. Davi disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem serve é abençoado por Deus.
Mateus 10, verso 41, 42, Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Quem der ainda que for um copo de água fria, um dos meus pequeninos, chamados discípulos, de modo nenhum perderá sua recompensa. 1 Coríntios 15, verso 58, a Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. João 12, verso 26, Jesus disse: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará, Gabriel. Ô pastor Gabriel, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Veja, meu irmão, se você trabalhar, Deus vai se encarregar de te abençoar. Escute. João capítulo 13 tem uma história que eu acho extraordinária. É a celebração da última ceia de Cristo com seus discípulos, celebração da Páscoa. E os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Aí ele disse: olha, vocês vão numa casa, vocês seguem um homem que está com um cântaro, na casa que ele entrar, vocês falam para o dono da casa que eu preciso do cenáculo para fazer a Páscoa com meus discípulos. Ele vai te mostrar um ambiente, um cenáculo mobiliado. Beleza, e eles foram. Então, na última Páscoa, Jesus foi com o seu discípulo uma casa que ele pegou emprestada. Já estava tudo mobiliado. Aí Jesus falou: prepara a Páscoa lá. Só que, na cultura hebraica, quando você recebe um convidado na sua casa, você faz algumas coisas com ele. Número 1, você unge a cabeça dele com óleo. Número 2, você dá um beijo, um ósculo santo. Número 3, você lava os pés dele. E geralmente quem lavava os pés era um empregado, um servo que ficava naquela residência. Só que o homem emprestou o cenáculo, mas não emprestou o servo. Interessante. Porque Jesus tinha 12 apóstolos, então todos os apóstolos foram para a Páscoa. Na ceia com Jesus. Não tinha ninguém para lavar o pé deles. Então Pedro olhou e disse: eu vou lavar o pé de Judas? Vou nada. João disse: vou lavar o pé de Filipe? Está amarrado. Tomé olhou e disse: eu não creio que eu tenho que lavar o pé de ninguém. E entrou todo mundo para a ceia. Jesus terminou de ceiar, tirou a roupa de cima, botou um avental, pegou uma toalha, pegou uma bacia e falou: vem o primeiro. Vou lavar os pés de vocês. Eles: não, o senhor não vai lavar nosso pé, não, vem que eu vou lavar o pé de vocês. Se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, vem cá. A minha pergunta é: por que eles, humano quebrado, lascado, não conseguiram lavar os pés um dos outros? Jesus, sendo Deus perfeito, poderoso, santo, capaz, se humilhou para lavar os pés deles. Eu demorei muito tempo para entender isso. Até que eu observei João capítulo 13, versículo 2, 3, 4. Diz assim lá, o texto assim: sabendo Jesus que tinha saído de Deus e que para Deus voltaria, e que Deus tinha colocado tudo nas suas mãos, terminando de ceiar, pegou a toalha, a bacia e lavou os pés dos discípulos. Sabendo Jesus que Deus tinha colocado tudo nas suas mãos, sabia que vinha de Deus, que para Deus voltaria. Ou seja, Jesus sabia quem ele era, de onde ele veio e para onde ele iria. Ou seja, só quem tem problema para servir é quem não sabe quem é. Só quem tem problema para servir é quem não sabe para onde vai. Quando você sabe de onde você veio, para onde você vai e o que Deus botou na tua mão, você não tem problema para servir, porque você sabe o que Deus vai fazer na sua vida, você sabe o que Deus vai fazer na sua história, você sabe o que Deus vai fazer através de você. No mundo dos homens é o seguinte: o pequeno trabalha para o grande, o pobre trabalha para o rico, o empregado trabalha para o patrão. Mas no mundo de Deus é o inverso. Quando você serve, quando você confia, quando você espera nele, Deus inverte. Isaías 64 diz que Deus é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. O Deus criador do universo está trabalhando por você, trabalhando pela tua casa, trabalhando pela tua família. Alguém pode celebrar a Deus aqui? Alguém pode adorar a Deus aqui? Aleluia! E a arca chegou na casa de Obed-Edom. O texto diz assim: e abençoou Deus a Obed-Edom. Abra sua mão assim.
Eu quero declarar que a presença de Deus vai abençoar a tua vida. Uma bênção especial sobre você. Uma bênção especial sobre a tua mente. Uma bênção especial sobre o teu corpo. Uma bênção especial, meu irmão, sobre teus projetos. Bênção de Deus sobre a tua vida. Você recebe isso? Só que não para aí. A Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom e a sua família. Opa, pega aí de novo. Tem bênção para você? Tem. Mas essa bênção vai respingar nos teus filhos. Essa bênção vai respingar na sua esposa. Essa bênção vai respingar no seu esposo. Essa bênção vai respingar no teu pai, na tua mãe, nos seus irmãos. Tem bênção de Deus para toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua parentela. Deus vai abençoar por causa de você. Acabou não? Estenda a sua mão assim. Deus abençoou Obed-Edom. Deus abençoou a casa de Obed-Edom. E Deus abençoou tudo que ele tinha. Você sabe o que é tudo? Ia demorar 3 dias para explicar. Tudo significa tudo, é óbvio. Tudo. Deus abençoou tudo que ele tinha. Essa bênção indica 2 coisas. Número 1, proteção. Deus vai proteger o que é teu. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, o faraó perguntou: quem é que vai embora? Moisés falou: vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, vai os animais. O faraó: não, vocês querem levar tudo? Deixa alguma coisa aqui. Moisés olha para ele e diz assim: não vai ficar uma unha no Egito. Nada que é teu vai ficar para o diabo. Nada que é teu vai ficar para as trevas. Ninguém vai levar o que é teu. Ninguém vai roubar o que é teu. Tudo que é teu vai ser protegido, abençoado. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não vai prosperar. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Não adianta olho gordo, não adianta inveja, não adianta amarrar, não adianta fazer. Está na presença de Deus. Você está no esconderijo do Altíssimo. A presença dele te guarda, te protege, te livra. Protegido pela presença. Protegido. Escute. Só que essa bênção protege tudo que ele tem, mas também acrescenta, porque abençoa. Eu vou dizer uma área e você diz abençoado, ok? Tua família? Ficou mais ou menos. Vamos tentar de novo. Tua família? Tua vida? Teu casamento? Teu relacionamento? Seus projetos? Sua viagem? Seus negócios? Teus sonhos? Teu final de ano? 2024? Assim seja, assim seja. Assim seja, abençoado, abençoado. Abençoado, abençoado. Aleluia, aleluia. Aí você quer entrar do teu lado assim: eu estou tão abençoado que eu vou pagar teu lanche no final do culto. Paga o meu. Escute. Deus abençoou Obed-Edom, sua casa, tudo que ele tinha. Eu guardo esse final. Por amor. Da arca de Deus. Sabe o que esse texto quer dizer? Que Deus não abençoou Obed-Edom por causa de Obed-Edom. Porque nunca é por causa de nós. Não é porque você é inteligente, não é porque você é sábio, não é porque você é bem relacionado. Tem gente que tem tudo isso. Qual é o diferencial, pastor? Tudo isso é importante, mas o diferencial foi o que entrou na casa dele. E o que entrou na casa dele? Presença. É por isso que muita gente não entende. Já era para ele ter quebrado, já era para ele estar lascado, já era para a vida dele não estar boa, já era para nada ter ido para frente. Mas por que continua dando certo? É porque eles pensam que é você, eles pensam que sou eu, eles acham que é a nossa inteligência, eles acham que é a nossa capacidade. Nunca foi nós, sempre foi Deus. Nunca foi nós, sempre foi Deus. É a presença que dá, é a presença que tira, é a presença que sustenta, a presença que levanta, é a presença abençoando, fortalecendo. Presença
presença de Deus com você, meu irmão. Presença de Deus na sua casa. Quem pode celebrar Deus por essa presença? Oh, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Misture essa paz com glória a Deus, com aleluia. Celebra, celebra. A presença te guarda, a presença te fortalece, a presença de Deus. Fica de pé comigo. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha para esse crente que está perto de você e diz assim: tu até não merecia, mas por causa da presença que está contigo, vai dar tudo certo para você. Diga, seus inimigos vão ficar frustrados. Diga assim, até você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida, porque a presença que te acompanha vai abrir portas para você, vai trazer o inimaginário, vai criar conexões. Presença de Deus. Aleluia. 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 A glória. O que mudou a vida de Obed-Edom foi o quê? Foi a presença. Pastor, tem uma miniatura da arca aí para eu levar para minha casa para dar tudo certo a mim? Tu não precisa, tem algo melhor. O que é? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus melhorou, não precisa agora de um objeto. A presença do Filho dele vai com você.